existia de fato era mais mesmo a televisão. Os grandes monopólios estão na mão de poucas pessoas. O espetáculo fala de uma galera que se prepara para a guerra, porque não é possível que a gente vai ser cordeiro manso a vida inteira. Para quem foi um soldado, o senhor tá meio que conformado por demais com essa nossa vidinha tosca. Você é imerso, né, dentro do cenário, então o cenário acontece à sua volta, você se sente mais dentro. Entende como eu não te quero pondo os pés do meu lado, assim como eu não piso do seu? Fique pequeno, Luiz. Picada de agulha. No meu mundo é furo de bala. Não sobrou ninguém. Destruímos tudo, pô. A peça ela tenta nos trazer para dentro de nós mesmos, os nossos próprios medos, as nossas próprias vontades. Você é desse tipo de gente que não sabe e nem nunca vai saber o que é uma ferida. Eu gosto dessa coisa da arte movimentada, explorando os espaços. A impressão que eu tenho é que o que querem fazer com a gente, com os artistas, com os movimentos sociais, é nos apagar da história. Welcome to the great Hotel Sieti, the place of hope. Sangre, en mi pecho explota sangre, condenado es cautivo, apasionado por ti. Sangre, toda esperanza te guardo en la memoria y no logro entender. Sangre. Eu estou aqui no centro de São Paulo, perto do Vale do Anhangabaú, perto da Ladeira da Memória. E aqui é um lugar muito interessante, porque aqui está a emblemática ocupação do Hotel Cambridge e ao lado está o Espaço Redemoinho de Teatro. E eu estou sabendo que eles estão com uma peça nova, muito legal, muito louca, que anda pelos subterrâneos aqui dos prédios. Vamos ver que peça é essa. Olá? Olá, seja bem-vindo ao grande Hotel Siete. Muito por gosto. favor, fique à vontade, pode sentar-se. De onde veio a ideia dessa peça? Nós temos uma democracia muito nova, muito recente, né? E aí já tomamos um golpe na cabeça, né? Eu tenho 50 anos, já tomei um golpe. Eu nasci num e estou tomando um em vida, quer dizer assim, é um negócio mais pesado. E aí a gente começou a pensar que talvez a nossa linguagem, o nosso processo estético, o nosso discurso político, o nosso discurso poético precisava vir, né, com o nosso teatro, além daquela militância toda que a gente faz na luta aí do dia a dia pela cultura na cidade, enfim, no país. Esse espetáculo fala um pouco disso, de um grupo de gente, de pessoas que se reúnem, que se tranca dentro de um hotel para viver uma vida, mas não com essa proposta, é o contrário, se organiza para uma luta. Era meia dúzia de Deus comunicando as verdades. Pois então, eu mais ele resolvemos se juntar. E então, nós aqui, que era esquilador de ovelha e açougueiro de corte, de uma hora para outra viramos gente perigosa, baderneiro, mas que diabo que estavam falando dos homens? E para completar, disseram que nosso direito terminava de começar o direito deles. Casca! E aí o espetáculo conta, ele tem 7 espaços que a gente caracterizou como se fossem lugares de vivência. O público vem até um ambiente, que é um quarto, e nesse quarto ele tem uma vivência. Acontece alguma coisa ali, que está linkado com outras coisas. Essa interferência é imediata no trabalho do ator, porque você não está apresentando uma cena no palco italiano. Você está apresentando, às vezes, um salão que tem uma história e que interfere diretamente na cena que você vai criar para que depois ela vá para o espetáculo, para que o dramaturgo crie também junto. Meu pai transformava qualquer situação numa luta de classes. Mesmo que fosse só para discutir o sentido desse ou daquele tipo de sola de pé. Todos os personagens, eles perderam o sapato, algum sapato.
né? Então a perda, ela tá, todo mundo que está nesses quartos, eles estão perdendo a todo momento, né? Então a gente vê aí no dia a dia, né? Se a gente for ver, a gente luta para que a gente possa sobreviver, né? E eu acho que a luta não é só para sobreviver, é para viver, né? Dignamente. Quando você atravessa o outro lado, você vai encontrar um outro cenário com todos os sapatos ali, né? É uma coisa que a gente pensou porque esses personagens estão nesse hotel há muito tempo, então esse olho também, eles estão ali há anos, né? Uma banda que está morta, na verdade. Aqui é onde moram as pessoas que morreram, os feridos, os refugiados, os que ficaram. Moça, eu só estava animando uma festa. Eu sou um ator. Você é desse tipo de gente que não sabe e nem nunca vai saber o que é uma ferida. A nossa demência nem sempre é nossa. E a nossa revolta é o que antecipa um dia antes do fim. Esse aqui é um espaço, um dos quartos, por exemplo, que trata de dois caras que estão discutindo aqui sobre ir ou não ir para a guerra de uma vez. E eles têm uma reclamação, uma reivindicação histórica que poucos brasileiros conhecem. Eles são soldados da borracha. Isso ninguém sabe, né? Na Amazônia... Da bala de borracha ou da borracha? Soldado da borracha. Soldado da borracha foi no Acordo de Washington, né? Quando os nordestinos eram mandados para a Amazônia para tirar a borracha, porque na Segunda Guerra estava faltando borracha para os gringos lá. Para tirar o látex da seringueira. Exatamente. Então isso é passado rapidamente aqui no espetáculo, mas na verdade não é exatamente a borracha a questão, ou o soldado da borracha, mas esses caras existiram na história do Brasil e ninguém sabe. Pois que já lhe disse que vossa vida não tem nada de tosco. E de novo lhe repito que essa história da borracha pra mim já deu. Pois pra mim não deu, seu Tavar. Pra mim tu tá parecendo carroça com cheque empacado. Se ajuste, homem. Pois lembre sempre que aqui tu é soldado igual eu. A guerra tá lá fora na espreita e vai demorar bastante pra se arriar. Quando você está aqui, você não enxerga isso aí que está aparecendo agora. Tudo escuro lá. lá. Tá tudo escuro lá, você não vê. Então tem uma surpresa. Tem. A cada... a cada passo... É um portal que vai se abrindo. Então, tem o quarto 101, 102, é isso? 102, aí o cara 101 já passou. O 101 era esse aqui. Era esse. Daí tem um teatrinho tradicional. Cara, vocês fizeram um teatro tradicional? Você senta aí para sentar na... Que demais, hein? Dizem que o velho do 102 tinha manias de adivinhação e pegava imagens de santo para coleção. Roubava, concierge. Não me florei com as letras miúdas. Eu roubava e pronto. Traficava fé pelas imagens. Pra mim foi o padre. É só ele que tem a chave. Pode até ser. Mas é sempre bom ter calma nessas horas. Pois que fé é um troço sério, entende? Mas por que um padre roubaria uma santa? Porque ele tem cara de safado. Se você for ver esse altar, ele tem de tudo. Ele tem o catolicismo, ele tem imagens urbanas, o sincretismo. Tem Iemanjá. Iemanjá. Tem a igreja, Buda, a religião do Brasil mesmo, né? Porque assim, ele diz, fé não se esconde no bolso. Ou você tem, ou você não tem. Então, eu nessa cena, eu acredito que ela tem muito esse lugar assim, é a fé, independente da religião. Ele pode estar roubando uma santa que está ligada ao catolicismo, mas a gente está falando de todas as religiões. E o quanto que a religião também, ela aliena as pessoas, né? Vocês foram premiados, prêmio da PCA, que é um prêmio de muito prestígio, e outros prêmios também, né? E conseguiram, através de lei de fomento, viabilizar os seus projetos, né? Como é que você consegue entender, assim, dentro de teatros tão clássicos, com atores e atrizes tão clássicos, premiados, vocês vêm aqui do porão e recebem um prêmio APCA e coisas assim. A importância disso para a arte e para o grupo? Eu acho que isso só fortalece uma coisa que a gente vem brigando há pelo menos 2 décadas em São Paulo, que é preciso existir programas e políticas de cultura, políticas de Estado para a cultura, que tenham olhos também para esse setor.
para esse tipo de teatro, para isso aqui não tem nenhuma viabilidade econômica, né? Isso aqui, a única possibilidade, isso aqui é um teatro de pesquisa continuada, quer dizer, se você não tiver olhos para isso, nós estamos na contramão do mercado, essa que é a questão. Aqui, não sei se você lembra, mas deve ser a foto do cartaz do filme da Eliane Café. Era o Hotel Cambridge. Tem cena nessa janela, tem cena na outra. Ah, os atores falam de lá. Falam de lá e tem cenas aqui. Ouço toda hora e sinto a fedentina de gente morta. Não, meu velho. É nós mesmo. Esse cheiro podre é nosso. Você tá maluco? Esse cheiro é deles? Não, esse cheiro tem a ver com a gente. Esse cheiro é nosso. Nada. É cheiro da casa grande. Eu posso estar velhado até o rabo, mas sei e conheço esse cheiro. E aqui você está no lugar de fato que é simbologia macro da resistência contra esse conservadorismo, contra a perda dos direitos, né? Porque esse povo aqui é altamente... Demais. A gente está aqui desde 2010, o movimento veio para cá em 2012. E a gente já tinha feito outras coisas, mas do ano passado para cá foi um momento que a gente, de fato, criou um laço, assim. Né? Entendeu que podia ser maior e vai ser maior a cada vez. Por que o hotel abriu essa porta para ter essa mistura com um grupo de teatro ao lado e um espetáculo? Acho que devido à grande dificuldade, né, das pessoas que moram aqui ter acesso à arte, ter acesso, por exemplo, a um cinema, a um teatro, e isso a gente viu que está fazendo muito bem essas pessoas. Eu acho que o movimento, né, ele vem trazer para essas famílias não só a questão da moradia, mas ele aborda também a questão de direitos, direito à arte, direito à cultura, né, a participar, né, de coisas como essa, como cinema, como teatro. Então, mais do que justo, abrir as portas aqui do Cambridge para esse pessoal trazer essas coisas para essas famílias, né, e também como forma de apoio à cultura e à arte. Se a gente quiser, de alguma maneira, de fato produzir direito à cidadania nesse país, nossos teatros têm que começar a trazer reflexão, propor a provocação, né? A disputa é essa. Eu não quero dar tiro em ninguém, entendeu? Mas eu quero discutir sobre o que estão fazendo. Veja, Luiz, minha propriedade é vasta e a sua é pequena. Isso se percebe. Então vamos lidar com as proporções. Se um gavião voa no meu céu, uma mosca zumbi no seu, entendeu? Se do meu lado eu construo uma casa, do seu se ergue um tijolo. Entende como eu não te quero pondo os pés do meu lado, assim como eu no piso do seu? Fique pequeno, Luiz. Picada de agulha, no meu mundo é furo de bala. A gente estava aqui há um ano no Algeniar, quando ele era aqui. Sei. E houve aquele ataque da polícia numa manifestação contra o Temer e que lançaram bombas. Claro, a gente estava aqui. Vocês estavam aqui também. Estava aqui. Isso inspirou alguma coisa para vocês em relação à construção desse espetáculo? Claro, porque aconteceu com a gente no dia que a gente estava ensaiando, porque no começo desse processo a gente começou a estudar o processo, a ler sobre a literatura que nós queríamos abordar sobre esse assunto. E aconteceu de a gente estar com a porta encostada ali, fazendo uma leitura em roda, de repente começa as bombas, o pipoco das bombas, a gente abre a porta com um monte de gente correndo desesperada. A gente acudiu muita gente aqui nesse dia, né? Depois subimos até o Algeniar lá, fomos para lá para ver o que estava acontecendo, enfim. Ou seja, vivemos durante o processo de pesquisa exatamente o assunto que a gente queria tratar, o assunto veio, né? Vai, entra, galera, eles estão vindo pesado, vai! 403 é uma ruína, parece uma ruína de guerra. Exatamente, é uma ruína de guerra. Então, essa cena, ela literalmente fala de guerra. Carretão? Sim.
ainda estão vivos. Você respira, soldado? Sim. É o exagero do trágico, sabe? Não é possível que seja uma coisa, né? Que você não, só se pode rir de uma situação dessa. É evidente, com consciência do que você está dizendo. Então eu proponho uma reflexão através do riso e de uma potência estética que traduza, né, o que tu vê todo dia aí, o que acontece na Síria, o que acontece em vários lugares do mundo. Carretão, o que foi, soldado? Sobrou alguém? Não, soldado, não sobrou ninguém. Destruímos tudo, pô. A gente foi fazendo pesquisas de referências de imagem e trazendo para o Jean e para a Kate, e eles foram orientando essa criação. Mas o figurino todo, assim, foi feito por mim, não sozinha, com a ajuda de algumas pessoas. Eu mostrei para eles, eles foram orientando, e isso é uma coisa muito presente aqui mesmo, assim. Os atores participam totalmente da criação dos seus figurinos e do cenário todo da peça. Então, se você for olhando o cenário no caminho, né, tem muita coisa que cada um de nós fez, cada um de nós ajudou a colar aquela renda na parede, por exemplo. O processo de construção do espetáculo, ele tem a parte intelectual de estudo do texto, do que está se falando, e também uma parte muito importante e grande durante o processo de trabalho mesmo braçal, às vezes. Quando se tem que construir um espaço, por exemplo, o espaço do deck, que vocês entram e tem a água, tudo aquilo foi construído por nós. O artista, no nosso caso, ele, desde o primeiro momento que a gente começa, que a gente se reúne e a gente começa a investigar esse processo, a gente começa a construir um discurso poético. E que e dentro disso a gente constrói cenas, e já na construção dessas cenas a gente constrói cenários que são montados, desmontados, figurinos, e existe um trabalho de artesania. A cena lá no porão do Matadouro, aquela cena me chocou um pouco mais. Talvez porque é a parte onde se tocava num assunto de reação, e a gente é muito passivo, né? A gente não reage a nada. Eu sei o que sou. E sei que sou a sobra de um migrante que sobrou no meio do nada, procurando terra para sentar morada. Porque sem teto e sem terra é todo aquele que não tem escritura, entendeu? Se vive de aluguel é porque é sem teto. Tipo eu, mas ele. Deixa eu explicar pro senhor como é que vem parar aqui. Pois eu, mas ele, trabalhávamos para o dono da terra. E ele, o dono, ficou meio que dono de tudo. Pois que era uma espécie de dono do ar, do vento. O caso é que ele é quem tinha todas as casas e as famílias na mão dele. E assim ele foi aos poucos se adonando do todo. Então que ele começou a ser dono também da televisão. Ou melhor, ele virou dono do canal da televisão. Pois que ele se tornou dono de tanta terra e coisa que a turma passou a achar que ele era Deus. Então foi que eu mais ele resolvemos se juntar e viemos para aqui. Foi então que eu comecei a matutar e a pensar que talvez Deus mesmo nem existisse. E o que existia de fato era mais mesmo a televisão. A televisão te transforma num pedaço de carne. É isso que a televisão faz. Ela coloca na tua cabeça o que ela quiser colocar. Ela te diz o que é que tu tem que pensar. Se você tiver... Porque discutir política, por exemplo, discutir o que está acontecendo no Brasil hoje com gente aqui da área do teatro é fácil, né? Eu quero ver a gente discutir isso num lugar onde só chega a televisão, onde a reflexão não vai, só vai a televisão, só vai uma voz para lá, né? Queria que a TVT chegasse lá, mas não chega. A gente né? tenta. Se chegasse, seria uma outra coisa, percebe? Isso é o monopólio do meio de comunicação é que faz hoje, faz o pensamento brasileiro. Não é à toa, porque
Por que não? Cadê o pessoal com a camisa verde e amarela? Verde e amarela. Desapareceu. Não é que desapareceu, tá aí. Né? Vocês estavam indignado com Dilma e diriam o que agora, então? Se for o caso, né? Então, não tem o que dizer. Muitos porque sabiam que são cúmplices, fizeram de propósito isso. Mas uma boa parte foi conduzida a isso. Conduzida por quem? Pela televisão. A televisão, a TV Globo fez isso. A gente vê que não está na luta sozinho. Que as pessoas, que os direitos da gente, a luta da gente está sendo reconhecida, né? Porque enquanto a gente lutava só, aí não tinha assim, muito sentido. Agora a gente vê que tem outras pessoas que são envolvidas na arte, na comunicação, digamos assim, tudo que também pensa como a gente, que vê que a gente tem direito de moradia, que a gente tem direito de escola, tem direito de transporte público, tem direito de todas as coisas como todo ser humano. Tomaste todo lo que era mío, me despido de mi cuerpo porque mi alma ya murió. No me callo, no me callo, no me callo, no me callo. Se a gente quiser, de alguma maneira, de fato produzir direito à cidadania nesse país, nossos teatros têm que começar a trazer reflexão, propor a provocação, né? A disputa é essa. Eu não quero dar tiro em ninguém, entendeu? Mas eu quero discutir sobre o que estão fazendo. Sangre, en mi mundo hay dolor, y cuando te conocí, yo me perdí. No me callo, no me callo, no me callo. Cuando me dejaste, tomaste todo lo que era mío. Me despido de mi